Você talvez fique nervoso, fique muito ansioso quando tem situações onde você tem que falar para um grande grupo, fazer uma palestra, uma apresentação. E, como você sabe, eu faço algumas palestras, faço apresentações para grandes grupos e, como você, também fico nervoso. Mas eu encontrei algumas formas de me preparar e hoje eu vou compartilhar elas com você, que podem ser dicas valiosas para você ficar menos ansioso e conseguir se preparar melhor para uma apresentação em grupo. Eu sou o Daniel Lippert, sócio fundador da V4 Company. Há 7 anos eu contrato, mas também já fui contratado. Com a V4 tive a oportunidade de atuar com mais de 100 projetos e investir mais de 5 milhões de reais em mídias digitais. Aqui falamos muito sobre marketing, vendas e negócios. Agora estamos falando sobre endomarketing, que é a área do marketing voltada para o público interno das empresas. Neste quadro, meu objetivo é compartilhar alguns assuntos para desenvolver os nossos colaboradores, os seus e você. Então já faz algum tempo que eu faço palestras e essas apresentações em grupo, que é uma grande dificuldade para todo mundo, né? Dizem que um dos maiores medos do ser humano é falar em público e para mim não é diferente. Assim, falar em público sempre foi um grande problema porque eu, mesmo que não pareça, sou um cara muito tímido. Mas como eu fiz para solucionar esse problema, esse medo que talvez você esteja vivendo, provavelmente já viveu ou vai viver, que é um medo que a maioria das pessoas tem, cientificamente comprovado. Desde pequeno eu percebi que falar em público era um tipo de habilidade que eu precisaria desenvolver. Então, eu, logo com 12 anos, como vocês, quem sabe minha história, que eu comecei a trabalhar com festas, com 12 anos eu comecei a trabalhar em empresas de produtora de 15 anos, casamento, eventos. E eu sempre tentava falar no microfone nos 15 anos dos casamentos, porque era uma situação muito difícil, muito constrangedora, mas era algo para eu me testar. Porque eu sempre soube que na prática, alinhada ao conhecimento, são a resposta para quase todos os teus problemas. Então eu tentava me desenvolver e praticava lá, sofria um pouco e ia praticando. Aí passou um tempo, eu comecei a tocar nas festas, então eu estava mais presente no palco, falava ainda pouco no microfone. Aí eu fui para a faculdade. Na faculdade eu estava sempre forçando apresentações em grupo e tentando fazer as melhores apresentações possíveis. Então, desde a parte visual, a minha performance, eu sempre tentei desenvolver da melhor maneira, utilizando a minha fórmula, que é conhecimento mais ação. Eu tentava aprender o máximo de como fazer tudo melhor e tentava praticar o máximo possível e assim eu fui me desenvolvendo. Aí começou a surgir essa oportunidade de fazerem palestras, depois que a V4 começou a ter algum resultado, aí mais oportunidades de eu testar ainda mais essas minhas habilidades. Então, um pouco disso que eu fiz. Então, primeira lição que eu aprendi na minha vida, que talvez sirva para a sua, é conhecimento e ação, cara. Pratica, mesmo que doa, sem dor, sem ganho. Eu falo isso sempre, resiliência, tem que ir lá e meter a cara. Eu fico ansioso até hoje, nos 15 minutos que começa a apresentação, parece que vou morrer, mas depois dos 45, uma hora e meia, depende da situação, flui com uma beleza. Parece que eu não quero mais sair daquela situação porque é muito prazerosa. Mas para ser bom, para ser legal, precisa ter muito preparo. Então, um dos segredos é esse, né, gente? É oportunidade mais o preparo. Tem a oportunidade de falar em grupo, que é uma puta oportunidade, mas tem que estar atrelado ao preparo. Como eu me preparo? Primeiro, eu faço um roteiro. Como que eu faço? Eu escrevo em 20 minutos 50 dúvidas sobre o meu tema. Por exemplo, eu vou fazer uma apresentação às semanas para empresas de turismo. Então eu escrevi as 50 dúvidas que uma empresa de turismo possa ter. Pensei em 20 minutos e escrevi, sem pensar muito. O que uma empresa de turismo pensa sobre marketing digital para esse cenário? Eu escrevo lá, como vender mais caro, como evitar a sazonalidade, como gerar mais tráfego no ponto de venda, dúvidas que eu penso que o meu consumidor possa ter, que o meu público-alvo possa ter. Fechou, 20 minutos eu tenho que mandar tudo, pelo menos 50 questões. No outro dia eu respondo com o meu conhecimento o mais rápido possível. Então eu respondo as questões, vou respondendo. Depois, talvez no mesmo dia, mas num momento separado, depois dessa rodada, segunda rodada de 20 minutos, eu valido as questões com pesquisa. Aí eu vejo coisas que talvez eu não tinha tanta referência, algum indicador macroeconômico, sei lá. Aí valido as questões pesquisando durante 20 minutos essas mesmas questões. Aí eu tenho um roteiro. Aí eu começo a colocar essas questões numa ordem de roteiro de 3 atos. O roteiro de 3 atos é um modelo tradicional de qualquer roteiro, seja no cinema, seja para contar qualquer história, é o melhor jeito de estruturar uma história de uma maneira simples. Então eu coloco um primeiro ato, eu sempre faço uma entrada, eu divido entre 3 atos, fora uma entrada e um clímax no final. Na entrada eu tento despertar algum tipo de reação para despertar a atenção da plateia. Então eu sempre falo alguma coisa de alto impacto que vai fazer o cara, opa, seja alguma coisa usando gatilhos como medo, como esperança, transformação, ou o próprio contraste, né? Que aí entra no primeiro ato, que é o ato onde tu vai comparar cenários e introduzir a tua história. Então eu uso questões ali, padrões que eu normalmente faço para
ter essa despertar da atenção do meu público. Primeiro eu tento gerar um rapport também, tem uns detalhezinhos, que eu tento gerar um rapport com o público. Então eu sempre falo alguma coisa de coisas que eu me identifico com aquele público, para aquele público também se identifique comigo. Aí eu faço, por exemplo, tu não quer que a tua empresa quebre? Então hoje eu vou falar como a tua empresa não vai quebrar. Isso é um gatilho de medo, todo mundo, opa, quebrar me preocupa, vou prestar atenção no que esse cara tem para falar. Aí faço uma introdução do cenário, né, de dúvidas introdutórias, um pouco pensando em contraste, como que seria a tua situação sem adotar o que eu tô falando e como seria se ela adotasse minha solução. Jobs, por exemplo, faz isso na apresentação dele, por exemplo, do iPhone, falando, BlackBerry é assim, botões, ruim, e o iPhone é assim, top, né, sem botões e todas as questões. Aí o teu segundo ato é mais prático, né? Tu vai colocar as questões mais práticas que tu quer demonstrar, o passo a passo que possa dar uma entrega prática, algo que o teu público possa utilizar na vida, pelo menos nos meus estilos de apresentações. E o meu terceiro ato é o meu ato para fechamento, para um call to action, onde eu vou preparar o público para fazer alguma ação num clímax de mostrar uma solução para tudo aquilo que eu mostrei. Então eu tento trazer uma solução diferente, em cima de ter preparado o público em cima dos outros atos, com uma ação. Preciso gerar uma ação no meu público, seja uma compra, seja algum tipo de provocação, de ação que eu queira que esse público tome. Por exemplo, na Apple, apresentações do Jobs, isso é compre o meu produto. Com essas questões estruturadas mais ou menos nesses pontos que eu coloquei aqui para você, tu vai ter um roteiro escrito. A partir do momento que tu tem esse roteiro escrito, tu divide ele em slides. Tu divide lá em slides qual trecho daquele teu roteiro tu quer abordar em cada etapa do teu slide. Então tu separa em slides e trechos. Nesse slide eu vou falar isso, nesse slide eu vou falar isso, nesse slide isso, vai estourando o teu roteiro num PowerPoint. E aí tu entra para a última etapa, que tu vai destinar aí uns 3, 4, 5, 7 dias, muito importante essa etapa, de tu desenvolver o design da tua apresentação, que é uma ferramenta importantíssima para ela se tornar mais interessante para o público. Pensa que o PowerPoint ele é um auxílio visual, tem que ser um show à parte. Então tu tem que usar, por exemplo, as animações do teu PowerPoint, evitando, regra básica, o máximo de texto possível no teu PowerPoint. Evita o máximo de texto possível e tenta ilustrar com o teu conhecimento. Baixa PNG, usa as formas, tenta conhecer o mínimo de cores e usa as animações para constar uma história e usar o PowerPoint como um apoio visual para dizer o que tu está querendo dizer. Usa no máximo, cara, Twitter, assim, ó, menos que Twitter, 120 caracteres para menos, headline no máximo, nem tópicos, olha, mínimo de texto, é título, no máximo algum outro textinho, assim, ó, evita ao máximo. Imagens vai fazer teu público se divertir mais com a tua apresentação, pelo menos eu faço assim. Tem apresentações minhas que você pode acompanhar aqui no nosso canal para você entender um pouco como eu faço. No final, depois de ter feito isso, o ato de desenhar o meu PowerPoint vai me fazer ter propriedade das imagens. Eu vou saber o que falar na hora que a imagem entrar, porque eu dediquei tempo desenvolvendo aquilo ali. Então isso acaba na hora de apresentar se tornando algo natural. E para finalizar, tu termina com 2 etapas fundamentais, que são etapas de treino. Tu vai fazer uma apresentação rapidamente. Eu faço assim, tem gente que indica que tu faça ela completa. Eu faço rapidamente umas 2, 3 vezes passando o PowerPoint. Pensando, rapidamente, eu vou falar isso aqui, eu vou falar isso aqui, eu vou falar isso aqui, porque o assunto está muito maturado na minha cabeça. Se ele não está tão maturado na tua cabeça, tu pode tentar fazer a apresentação para ninguém, né? Testando, gravando ela para te autoassistir e testar o que tu vai falar. E aí, por fim, que é exatamente o que eu estou fazendo agora, tu vai fazer uma apresentação teste para um grupo. Eu tô aqui na sala de cinema que o meu condomínio tem, da minha casa, que eu trouxe algumas pessoas da V4, é uma sala que cabe 12 pessoas, eu trouxe o pessoal, para o pessoal acompanhar eu apresentar essa apresentação para eles. Aí eles têm um senso crítico, também vão me criticar, eles olharam das 2 horas de apresentação e agora vão me dar um feedback. Então eu treinei, tenho um feedback, posso aperfeiçoar e mandar ver na prática, que eu vou estar bem seguro na hora de fazer. Essa etapa da prática é fundamental, é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Inclusive eu tô com a mesma roupa que eu vou usar no dia, porque é fundamental, tu tem que simular ao máximo o ambiente que tu vai viver. Tava com o microfone mesmo, tem que estar gravando, porque no dia eu vou capturar, com a roupa, com a mesma forma, simulando o máximo do ambiente possível para que eu chegue lá com mais costume e não seja algo me deixe tão ansioso e tão nervoso. Com todo esse preparo, possivelmente eu chego lá e consigo mandar bem. Na próxima semana aí, provavelmente nesse quadro, eu compartilho com vocês o link para a apresentação completa na prática de como ela foi na situação real lá
da apresentação. Mas é um pouco disso que eu faço para me preparar, ficar menos ansioso na hora de falar em público. Tu nunca, no meu ponto de vista, vai deixar de ficar ansioso 100%, sempre vai ter um frio na barriga, mas confia que vai passar ali depois de uns 5 minutos, tu manda ver se tu fez todas essas etapas antes, tu tá bem preparado. É isso um pouco que eu quero compartilhar para você nesse quadro Endomarketing, onde a gente fala assuntos para o desenvolvimento pessoal dos nossos colaboradores, do mercado. Então compartilhe para sua equipe, para que eles se tornem pessoas melhores, para que o mercado se torne pessoas melhores. Compartilhe com amigos que têm esse tipo de dificuldade, todo mundo tem, então compartilha para todo mundo. Se tu acha que o conteúdo ficou bom, me dá um feedback com o teu like, se tu achou que ficou ruim, dá um dislike e comenta aqui para mim entender se a gente está no caminho certo ou não com este conteúdo. Então é isso, toda semana aqui um pouco de um conteúdo diferente aqui no nosso quadro, falando um pouco de desenvolvimento pessoal para o público interno, que é o que é o endomarketing, um assunto muito negligenciado no Brasil atualmente. Eu sou Daniel Lippert, sócio fundador da V4 Company, e o nosso negócio é vender o seu.